professor, a gente tem visto e observado nesse último período, não é uma coisa tão atual, mas é uma coisa que, no meu sentido, tem recrudescido, que é um certo apelo de autoritarismo por parte da população. E aí, daí a discussão que a gente iniciou de indagar se o brasileiro é efetivamente um democrata ou não. Mas antes de adentrar nessa discussão propriamente dita, a partir dos critérios, dos estudos que o senhor desenvolve, eu gostaria de ler, primeiramente, para a gente começar o assunto, uma definição de democracia, e a partir dessa definição da democracia, o senhor apontar um pouco do estado da arte da democracia que nós estamos vivenciando, para depois a gente adentrar em fatos concretos, como é que está a partir das pesquisas do nosso democrático. No seu livro, que eu já recomendo a todos, um brilhante livro, que é Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, o senhor descreve um pouco da teoria democrática e aponta um conceito de Menor, que diz: a democracia é um regime político, A, que promove eleições competitivas, livres e limpas para o legislativo e o executivo, B, que pressupõe uma cidadania adulta abrangente, C, que protege as liberdades civis e os direitos políticos, D, na qual os governantes eleitos de fato governam e os militares estão sob controle. E o senhor, à frente, diz assim: vejo essa definição como a mais adequada para avaliar empiricamente a performance das instituições políticas de uma visão contemporânea e retrospectiva dos países latino-americanos. Por que as outras teorias falham? Em que campo elas falham? E por que o senhor atribui a essa qualificação de a melhor teoria dentro das demais? Primeiramente, a gente termina sendo meio arbitrário, né? Quando a gente define um conceito e segue um conceito. Na ciência política, diferente do jornalismo, a gente precisa definir conceitos e, a partir deles, analisar a realidade. É a diferença entre o jornalismo, a crônica política e a ciência política. Todos têm sua qualidade, todos têm seu valor, mas nós, na ciência política, temos que partir de parâmetros teóricos. Essa definição de Scott Manwaring, Daniel Brinks e Aníbal Pérez Linan é uma definição mínima, procedimental da democracia, que tem como fim avaliar de forma comparativa, forma comparada, os regimes políticos latino-americanos. Por que ela se mostra mais adequada em relação a outras teorias, também no campo do procedimentalismo? Porque elas não se preocupam apenas, que isso não é pouco, mas termina reduzindo, sendo muito reducionista do ponto de vista teórico, às instituições que passam pelo crivo eleitoral. Ou seja, para que haja democracia, realmente uma democracia avançada e consolidada, é necessário ter um olhar no Estado de Direito. Então, quando a gente fala uma cidadania abrangente, a gente está falando sobretudo no aspecto do sufrágio, né, do voto, né, de abarcar aí a maioria da população adulta de uma determinada sociedade. Mas se essa, vamos dizer assim, se essa abrangência não tiver como alicerce o Estado de Direito democrático, muito dificilmente esse dispositivo será bem sucedido no ponto de vista do resultado da democracia, que é fornecer, sobretudo, políticas públicas de qualidade, políticas públicas que realmente tenham alcance. E um outro aspecto aí, né, que diz respeito às garantias dos direitos civis e políticos. Nós sabemos que os direitos políticos são bem abrangentes nos países latino-americanos, sobretudo aqui no Brasil. Então, muito dificilmente você vai ter uma perseguição à imprensa, de certa forma a gente tem liberdade de expressão, sem muitos atropelos. No entanto, quando a gente fala em direitos civis, a gente sabe muito bem que isso não é uma discussão trivial. Nós temos aí, nessa discussão sobre direitos civis, que reporta um componente liberal da democracia, que é um componente muito caro para ela, que quando a cidadania ela sofre grandes reveses e violações, muito dificilmente, certo, esses direitos civis, eles terminam sendo, na realidade, contemplados, apesar de você ter uma carta constitucional como a brasileira, que lá no seu artigo 5º está fundamentado os princípios básicos da cidadania. Quando você tem instituições que não passaram pelo processo de transição, ou seja,
não se transformaram em instituições realmente democráticas, no sentido liberal do termo, muito dificilmente você vai ter essas garantias servindo de uma forma igualitária para todos, né? Uma forma equilibrada para todos os cidadãos de uma determinada sociedade. Então, quando a gente vê constantemente violações aos direitos humanos, taxas de violência numa sistemática de descontrole muito desproporcional ao que a gente espera em termos de controle de instituições coercitivas, tudo isso deve ser levado em conta. E, por fim, né, para a gente não ficar, porque a discussão ela é bastante cara e demorada, por fim, a questão do controle civil sobre as Forças Armadas. Então, nos processos de transição, em países que passaram por ditaduras militares, a gente tem que levar isso em consideração no conceito de democracia. Então, na ordem do dia, quantos militares estão hoje aí em exercício no Poder Executivo, né, nos ministérios? A figura do Braga Neto agora é uma figura expressiva, o próprio presidente da República é capitão militar da reserva, enfim. Mas isso aí não seria suficiente, até porque esses militares foram eleitos. Mourão é militar da reserva, general, mas foi eleito. Ele disputou a eleição, ele tem o direito político de disputar a eleição. A questão são as prerrogativas mantidas, né? Então nós temos aí uma série de prerrogativas que foram mantidas nesse processo de transição na América Latina. Na Argentina houve uma tentativa de controle civil sobre as Forças Armadas que terminou avançando um pouco mais por causa das Malvinas, lá, né, de 1982 a 83, a Guerra das Malvinas, terminou fazendo com que, nessa derrota na guerra contra a Inglaterra, os militares perdessem força política. No Brasil não houve tentativa alguma. Todos os atores políticos eleitos no país, desde o processo de transição, né, e aí eu não estou falando nem do primeiro, o Sarney, que não foi eleito diretamente, né, e tem todo um imbróglio aí, tem todo um problema se ele poderia assumir ou não, mas isso é uma outra discussão. Esses presidentes, né, esses chefes de Estado, resistiram muito em entrar em choque com os interesses das Forças Armadas. Tanto é que até hoje, né, reforma da Previdência sempre tem um problema ou outro, a questão constitucional, né, se você for analisar a Constituição brasileira no aspecto da segurança pública, ela manteve praticamente inalterado os requisitos, as prerrogativas militares nesse campo, e aí precisa ser levado em conta, né? Então, a minha visão de democracia é uma visão, apesar de que a gente tem uma disciplina, né, no segundo semestre, que é o ministro, que não é uma disciplina obrigatória, mas que termina muita gente se matriculando, que é para a gente discutir as teorias democráticas contemporâneas, desde aquelas chamadas schumpeterianas do campo mais enxuto, né, vamos dizer assim, pragmático da democracia eleitoral, até as concepções mais abrangentes e normativas da democracia, tais quais aquelas ligadas ao aspecto deliberativo e ou participativo da democracia. E aí essa discussão... Então, Zé, na sua visão, essa participação militar no governo não seria nenhum mal a priori para o nosso processo democrático. O senhor entende como isso natural? Sim, a participação no governo, no que diz respeito à questão jurídica, legal ou constitucional, não há impedimento. Eu sou militar e eu sou chamado pelo presidente da República para assumir um ministério, não vejo impedimento legal nisso. A questão seria muito mais normativa, vamos dizer assim, uma questão muito mais cultural. Como a gente na ciência política, apesar de a cultura ser importante, nós não somos antropólogos, nós somos cientistas políticos, nós analisamos o aspecto institucional. Então, nesse quesito, o cara é militar, mas foi eleito presidente da República. Sim, é militar da reserva, foi eleito, se candidatou através de um partido político e seguiu todos os trâmites legais. Né? Você que é do direito eleitoral sabe até mais do que eu, sabe que existe todo um procedimento que não teve legalidade nenhuma na candidatura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, não teve ilegalidade. O senhor não vê possibilidade de, por exemplo, o uso das Forças Armadas para algum tensionamento político? Nós poderíamos afirmar que as Forças Armadas estariam domesticadas, entre aspas, pelo Poder Civil no Brasil? Não, chegar a ser domesticadas eu acho que é demais. Acredito que existe um equilíbrio um jogo do poder, um jogo de soma zero. Eu acho, não tem interesse de
de mudar esse jogo. As Forças Armadas não têm interesse de ser governo, eles nunca saíram do poder. A redemocratização, todas as tentativas de tirar as prerrogativas militares no âmbito da Constituinte não foram bem sucedidas. Né? O lobby dos militares foi muito mais forte. Então, os militares mantiveram aí suas prerrogativas militares sem precisar ser governo. E agora, um momento, se as Forças Armadas partissem para um que eu acho que não vejo motivação, o custo é muito alto, um benefício que não se sabe se seria um benefício assumir um governo, principalmente numa situação de crise econômica e agora com a pandemia das Forças Armadas, mas sempre se fica no ar essa força dos militares brasileiros, né, em crises que houve no passado. O próprio Ministério da Defesa ele surge numa negociação muito delicada com as Forças Armadas. Né? O ministro da Defesa é um chefe do executivo, um chefe do executivo, vamos dizer assim, um único cargo executivo de impacto, que quando vai para as reuniões ministeriais, eles seguem com os comandantes, né, das Forças Armadas. Né? Então, essa coisa de ser alternos é muito mais de júri do que de fato. Pois não. Professor, para entrar no nosso tema do foco, que é o desapego à democracia, antes eu mandar um abraço aqui para o querido Henrique, aluno, Juliane, sua aluna lá do mestrado, Bruno Cabral também está aqui, Pedro, nosso querido aluno e colega, Liriane, Elis, doutor Roberto Costa, que já mandou as perguntas, daqui a pouco a gente vai falar nesse assunto, Roberto. Meu querido amigo Vaik, Caroline, o Ellison, Rushauer, o pessoal está chegando. Na semana passada, eu fiquei muito impactado e preocupado, professor, não só com aquelas manifestações do domingo, em que faixas e muitos pedidos de AI-5, defesa do AI-5, do fechamento de congresso, tudo aquilo que a gente acompanhou com preocupação. E eu vi também um artigo bastante interessante do professor Conrado Hubner, na Folha de São Paulo, o tema é A Democracia Não É Para Sempre, onde ele aponta alguns dados preocupantes, dizendo, por exemplo, que 2020, desde 2001, agora em 2020, mais de 50% dos países vivenciam sobre um regime autoritário. Ele diz que não acontecia isso desde 2001. Ou seja, é um processo que a gente vem discutindo aí há muito tempo, de erosão democrática, de crise da democracia, fim da democracia, como queira, um assunto que vem pautando aí todos os temas. O que é que o senhor poderia trazer para a gente nesse aspecto? Eu sei que o senhor tem um estudo bastante interessante nesse sentido, a partir da crise de representatividade de algumas instituições, como partidos políticos, como o Congresso Nacional. O que é que o senhor poderia pensar aí de mais relevante que pudesse apontar nesse caminho de um desapego, se nós estamos realmente migrando para um processo de desapego à democracia ou não? E fazendo o cotejo, Zé Maria, do Brasil e do mundo, porque às vezes a gente não pode ficar apartado achando que nós somos uma ilha, né? Então, se fenômenos dessa natureza acontecem em outros países, a gente precisa avaliar. Veja bem, o que eu vejo, vou partir do Brasil e depois para uma concepção mais de América Latina e mundo. Então, a gente, primeiramente, fiz umas duas anotações aqui que eu queria ler rapidamente. Não existe desapego à democracia no Brasil, porque, em boa medida, existe um desapego do brasileiro aos princípios das liberdades civis e políticas. A questão do império da lei e aos aspectos liberais e republicanos. Existe um desapego. Então, por exemplo, toda aquela discussão que a gente tem dentro da questão maior sobre violência. Então, determinados grupos merecem a violência do Estado. Então, se o sujeito é marginal, se o sujeito está envolvido com tráfico, se o sujeito... Esse merece todas as truculências sanções e durezas do Estado. Né? A gente chama isso no direito, Zé, do direito penal do inimigo. Isso. Eu já li alguma coisa a respeito, garantindo penal também. Mas Exato. A questão também é extra jurídica, extra legal. Então, o Brasil é um dos países que mais a polícia mata no mundo.
Não é? E quando a gente vai à discussão, principalmente a discussão contemporânea, que é polarizada, quando você afirma, olha, a polícia mata muito, Zé Maria é comunista, porque ele está reclamando, tá certo? Então, justamente é um desapego, não sei se o desapego é mais cultural ou pela falta de educação formal que nós temos da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana, né? A dificuldade de nós implementarmos disciplinas humanísticas no ensino médio é muito grande, né? O apelo contemporâneo é um apelo técnico. Olha, não se discute isso aqui, não. O cara tem que ir para o mercado de trabalho. E aí ele vai para o mercado de trabalho, mas quando tem uma manifestação, ele pede o AI-5, sem saber nem o que é, né? Outra questão, o cidadão médio brasileiro despreza os valores democráticos. Ele enxerga a democracia apenas num período eleitoral. Confunde vontade da maioria com tirania da maioria. Então, isso termina fazendo com que nós tenhamos esses valores totalmente desconexos do que a gente entende por democracia, e esse desapego é um desapego que não é um desapego de hoje, certo? Se você pegar uma série temporal, uma série histórica aqui, estou com um documento aqui aberto, do Latino Barômetro. Então, países que, latino-americano, um total de 18 países, em 2018, foi o último ano de dados, o Brasil só fica atrás de El Salvador e Guatemala quando o assunto é apoio à democracia. Então, apenas 34% dos entrevistados apoiam a democracia em 2018. Lógico que tem anos que teve um apoio melhor, outros anos teve... Isso aí tem variáveis que a gente precisa fazer testes para ver, que às vezes a questão econômica, tal, né? Ela influencia. Mas, no geral, o brasileiro ele não está muito preocupado se o regime político é democrático ou não democrático. Ele está mais preocupado com as questões materiais, principalmente porque nós temos uma sociedade muito desigual economicamente. Então, a princípio, a gente entra nessa sistemática, né? E quando você vai avaliar, em termos de América Latina, você vai avaliar as instituições, né, como, por exemplo, igreja, forças armadas, polícia, as instituições ligadas ao sistema eleitoral, poder judiciário, governo, congresso e partidos políticos, igreja e forças armadas são aquelas que mais a sociedade confia. Então, muitas das vezes o sujeito está pedindo intervenção militar e não está ligado que uma intervenção militar é uma intervenção autoritária. Ele não tem a conexão de que um regime político não eleito, ele é autoritário. Ele acredita que as forças armadas, como são mais confiáveis, elas vão ser menos corruptas do que os políticos. Já que aqui, nessas instituições, os partidos políticos aparecem como aqueles que os indivíduos têm menos confiança. E aí você tem problemas mais amplos. Quando você vai para a Europa, você vai ter a desconfiança com a democracia até em democracias mais avançadas. O que é que está provocando isso? Processos migratórios, né? Principalmente com a questão multicultural. Alguns países, como França, Alemanha, principalmente a França, abriram muito as suas fronteiras para que indivíduos que estão sendo perseguidos, refugiados, passassem a adentrar nesses países há muito tempo. Provocou uma série de choques culturais dentro da Europa, dentro da França principalmente, e isso vai reforçando e vai fortalecendo partidos políticos de extrema-direita. Então, logicamente que em países de democracias consolidadas é mais difícil você ter esse desapego, porque as pessoas têm um entendimento melhor sobre o que é um regime político democrático. Você pegando a The Economist Unite no seu Democracy Index e avaliando lá os países, entre países de democracias consolidadas, democracias falhas ou semidemocracias e regimes autoritários, a maioria dos países do mundo, a maioria desses países se localizam em uma zona cinzenta, uma faixa de 60% de regimes que nem são autoritários plenamente, nem são democracias consolidadas. E as democracias consolidadas elas estão entre 20, 22, 23 países apenas, de mais de 190 países que estão ligados às Nações Unidas. Então, o exercício da democracia como um sistema, dentro daquela concepção de democracia que a gente começou, com eleições pluripartidárias periódicas, com direito à alternância, abrangência, a cidadania abrangente, direitos políticos e civis, toda aquela concepção de Robert Dahl, né, lá em Poliarquia, somada à questão
do controle civil sobre as Forças Armadas, e eu acrescento mais, né, o controle da violência, pouco da população mundial vive em regimes que contemplem todos esses critérios. E olha que a gente está falando de critérios que são observáveis, né, que podem ser observados e que possam ser, inclusive, mensurados do ponto de vista estatístico. Então, são poucos os países. Então, o desapego da democracia vem por uma falta de um ethos democrático que nós temos, e aí é uma questão histórica também. Se você for analisar todas as mudanças de regime político que nós tivemos, desde o início, desde da Primeira República para cá, nós tivemos oscilações. Nós passamos por 2 regimes autoritários, no mínimo. Né? Tivemos aí o Estado Novo, com Vargas, e depois a ditadura militar, onde você teve rupturas nos processos de democracias eleitorais. E aí tem toda uma concepção, como a desigualdade é muito grande, de que nós precisamos de um líder supremo, nós precisamos de um líder que resolva os problemas de desigualdades no Brasil, que a democracia ela é falha, porque você dificilmente vai ter um líder com essas características. Então, aquela coisa do salvador da pátria. Então, o exercício da democracia requer também um amadurecimento da sociedade em relação a ela. Então, quando a gente vê um discurso, e aí você liga a televisão num domingo, em plena pandemia, sujeito sem ter muito o que fazer no domingo, e aí você vê uma manifestação solicitando intervenção militar, ato institucional número 5, como se o ato institucional número 5 só fosse fechar o Congresso. Né? Vamos dizer assim, já é drástico fechar o Congresso. Imagina o resto que vem com um ato como aquele. E o presidente da República, que já tem todo um histórico de discurso autoritário. Ele é ambíguo, né? Ele vai fazer um discurso autoritário aqui e lá na frente diz eu respeito a democracia e a Constituição. Mas eu sou a Constituição. Ou seja, é problemático. E aí você vê uma parte da população solicitando a volta das Forças Armadas, ato institucional número 5. Tudo isso aí é preocupante. Agora, a gente confia que a nossa democracia, mesmo ainda sendo uma democracia falha, uma semidemocracia, ter perdido pontos no Virus of Democracy, no Democracy Index, na Freedom House, o Brasil perdeu pontos aí nos últimos anos, nós ainda temos um regime político mais consistente que muitos países aqui do contexto latino-americano. Então, o que é o otimista como eu penso? As nossas instituições, apesar de tudo, o nosso judiciário, o nosso sistema eleitoral, tal, ele ainda, vamos dizer assim, ele tem uma musculatura tal que ele impede vontades, tiranias de maioria e de minorias. Então, a gente tem uma esperança que a democracia brasileira avance, principalmente para resolver questões ligadas, sobretudo, ao controle desse militarismo que ainda é muito forte, e na minha visão ficou mais forte na democracia, na segurança pública, e também o controle da corrupção, né, e de todos esses, vamos dizer assim, devaneios autoritários que a gente vê. Reforçando essa sua manifestação sobre um certo desapego à democracia, a gente se percebe quando se discute, aí puxando um pouco para a minha brasa, a questão da eleição, né, desse ano. É muito difícil alguém defender a eleição esse ano, né? Você falando o tempo todo em adiar, e até unificar mandatos, assim, como se a eleição fosse uma coisa de só menos relevância, né? Como se a eleição fosse algo uma mera formalidade. As pessoas não percebem a importância para o regime democrático e para a própria garantia do cidadão em participar das coisas públicas, no sentido de que a eleição é o rito de passagem fundamental nesse objetivo de consolidar a democracia e, como eu disse, da participação do cidadão nas escolhas políticas. Porque a eleição municipal, ela já vai ser sintomática em punir ou parabenizar o gestor que agiu de forma assim ou assado nesse processo de pandemia, né? Então, tirar a escolha nossa agora, ele é, assim, aumentar mais a faceta do desapego à democracia. Não é isso? Sem dúvida. Veja bem, quando chega o processo eleitoral, você tem uma... Nós temos convivência, né, com as pessoas da nossa família, tal. As pessoas que geralmente não estão
preocupadas com noticiário, com política, com nada. Quando chega o dia da eleição, elas eu vou ter que sair para votar, coisa e tal. Quer dizer, o sentimento de que votar, sair de casa para fazer uma escolha, é um fardo. Na verdade, não é um direito, é meio como se fosse um dever. Eu tenho que ir porque senão vou ser punido, senão isso, aquilo, outro. Ou seja, não enxerga no voto, não enxerga na inclusão pelo voto, certo? Um direito fundamental. Não enxerga. E é interessante que a gente, nós que nos interessamos por política, nós que nos interessamos por ciência política, história, né, minha formação básica, quando a gente analisa a história da democracia, né, e aí tem vários cientistas políticos que discutem a história da democracia, né, Norberto Bobbio, né, Giovanni Sartori, que vai discutir, que é gostoso de ler, porque você tem a junção da ciência política com a história, o direito, né, o Bobbio é jurista. Então, você vai lendo aquilo e vê que sacrifício foi incluir as massas na democracia. Porque a democracia ela nasce muito mais como uma aristocracia do que propriamente como uma democracia. Né? A democracia censitária, lá atrás, não é? O conflito. Você no livro até fala nisso, né? Que a eleição é um processo meio aristocrático, né? Você no seu livro você aponta isso, né? É elitista, né? Você falou, discutir, por exemplo, o Luiz Felipe Miguel, que é um cientista político de esquerda, tal, e petista, coisa e tal, mas... Schumpeter também fala nisso, né? Sim. Então, as eleições, elas eram um instrumento, vamos dizer assim, pouco democrático, porque você vai ter alguns indivíduos da sociedade disputando o pleito. É o que o Schumpeter vai chamar da elite política. Ou seja, nós escolhemos uma elite política aqueles que vão nos governar. E aí isso vem com Weber antes, né? Weber antes do Schumpeter, mas é uma discussão que vem desde lá do final da Idade Média, né? Essa discussão. Porque a democracia raiz, vamos dizer assim, a democracia ateniense e tal, não havia eleições, havia sorteio. Só que você tem uma sociedade muito menor, e só quem era considerado cidadão é uma minoria, né? Uma minoria de homens e tal. E então a democracia. E aí tem até uma citação do Sartori, que eu acho muito interessante, está no livro dele. O sorteio está em moda, né, Zé? Sorteio está em moda, né? Porque Bolsonaro não queria sugerir a indicação do diretor-geral da PF, Moro, através de um sorteio, né? Você viu a fala dele, né? Não acompanhei isso, não. Ele disse isso? Foi. Ele disse que estava se sentindo alijado das discussões e que poderiam indicar vários nomes, ele, Moro, e poderia fazer um sorteio. Um modo bem interessante, né? Agora imagine você fazer um sorteio numa sociedade como a brasileira para o sujeito ser presidente da República. Hein? Quantos eleitores tem no Brasil? Quantos têm direito ao voto num país como o Brasil? Né? Milhões de pessoas. Então, através dos partidos políticos nós temos a possibilidade de fazer essas escolhas. E aí vem toda uma discussão das elites políticas, né, André? Ou seja, olha, não tem essa história da democracia ser a vontade do povo, etc. e tal. A democracia, na verdade, é um sistema, um instrumento, é um mecanismo de escolha, no qual o povo vai ter, e aí o povo com uma conotação muito mais ampla do que somente uma parte do povo, os pobres e tal, mas toda a população que vai ter ali acesso a escolher através de uma disputa entre elites políticas, né, elites de diversas ideologias, aqueles que vão exercitar o poder. Né? Então, isso aí, essa discussão pragmática da política, ela é contemporânea demais. Né? Imaginar que até meados do século XX, década de 40 do século XX, a visão clássica era que predominava, né? A visão clássica da democracia. Essa visão que a gente chama de pragmática, ou eleitoral da democracia, essa perspectiva que a democracia é um instrumento, né, um mecanismo de escolha de governança, é muito recente. E aí tem uma citação aqui do Bobbio, aliás, do Sartori, que traz isso.
né? Porque toda a discussão clássica da democracia é uma discussão de que a democracia é muito difícil de ser exercida, principalmente em grandes territórios. Então ele diz o seguinte, ó, desde a época em que a democracia urbana foi concebida e praticada pela primeira vez na Grécia Antiga, a humanidade levou mais de 2000 anos para inventar e estabelecer uma democracia viável em larga escala, que é a democracia eleitoral, ou também a democracia liberal, vamos dizer assim. Que é a democracia que venceu, vamos dizer assim, entre aspas, que venceu foi a democracia liberal. Então, logicamente, você tem regimes políticos nos quais as constituições elas têm características de social-democracia, mas a democracia liberal, ponto e partida, é através do acesso, né, da inclusão, né, das massas no voto que você começa a ter a democracia moderna. Então, a democracia moderna ela começa, né, lá nas revoluções burguesas, vamos dizer assim, né, a Revolução Norte-Americana, Guerra Civil Britânica, que é um pouco antes, a independência dos Estados Unidos, né, e a Revolução Francesa, que é a mais, vamos dizer assim, a mais historiada, vamos dizer assim, mas ela nasce ainda muito encolhida do ponto de vista da abrangência da sociedade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os não proprietários não vão ter acesso ao voto. Né? Logicamente que é mais democrático porque você não vai ter só os latifundiários, você tem uma série de pequenos proprietários e tal, que começam a ter o processo de escolha. Mas os negros, a discussão da inclusão do negro na cidadania norte-americana, ela vai só se efetivar e se concretizar lá no século XX, no segundo quartel, na década de 60. Então, assim, esse processo histórico foi muito duro, foi muito sofrido. A própria ditadura militar no Brasil, né, perseguição política, exílio. Mas isso aí foi uma minoria, lógico. No Brasil, nós temos uma educação ainda sofrível em pleno século XXI, calcula isso na década de 60 do século XX. Então, quem era perseguido é quem tinha ideias. Então, uma pessoa como eu e você, que estivesse na universidade, ou num doutorado, ou coisa e tal, discutindo essas questões, é importante a liberdade civis. Se é a favor dos direitos humanos hoje, está sendo difícil, calcula isso na década de 60. Né? E aí você tem toda essa luta que foi para você redemocratizar um país como o Brasil, e mesmo a história da democracia contemporânea. Né? A democracia contemporânea tem pelo menos 200 anos. Né? Então, a independência dos Estados Unidos se dá ainda no século. A Constituição norte-americana, que está lá na Filadélfia, né? Ela foi escrita lá na década de 70 e 80 do século XVIII. Uma fundamentação filosófica muito baseada no segundo tratado do governo civil de John Locke. Então, você vê que o ponto de partida liberal, apesar de que a gente sabe muito bem que a sociedade que ainda era escravagista, etc. e tal, mas veja o sofrimento que foi. Eu não estou nem... Não, vamos para a Grécia Antiga, não. Vamos daqui, da democracia moderna lá, as revoluções burguesas, até hoje, veja o sofrimento que foi para fazer com que um indivíduo que está lá no Zé Pinheiro possa ter o voto com o mesmo peso, certo, do sujeito mais rico da cidade de Campina Grande. Então, assim, isso não é pouco, mas como você tem nossa memória ela é muito curta, o nosso conhecimento histórico como sociedade ele é muito diminuto, a nossa história é muito boa, muito, muito forte, muito rica, muito bonita a história do Brasil, apesar de nós termos aí sempre aquele complexo do vira-lata, né, como eu acho que foi Nelson Rodrigues que falou isso, né? Nelson Rodrigues. Complexo de vira-lata, nós temos complexo de vira-lata. Mas quem tem complexo de vira-lata? Aquele que justamente não lê a história do Brasil. Não pega a história do Brasil e compara com a história do mundo. Né? Porque quando a coroa portuguesa veio para cá, a Europa estava passando por uma revolução burguesa ainda. Né? Napoleão é a continuação da revolução burguesa que começa em 1789, na França. Então, quando você vai ver, olha, o que acontece aqui no início do século XIX, o que acontece no final do século XVIII. Agora mesmo, 21 de abril, foi comemorado a data, né, em homenagem a Tiradentes. O que foi Tiradentes? Né, o que foi o movimento de Tiradentes lá, que está até hoje impresso na bandeira de Minas Gerais. Então, tudo isso aí a gente passa, nem discute, nem fala, como se a história não valesse nada. Né? Agora mesmo a gente está aqui lendo, né, as matérias dos jornais,
E o Bolsonaro não embarga aí a formalização, né, não tenho bem o termo agora, da profissão de historiador. Ou seja, a regulamentação da profissão de historiador. Não, que isso aí vale de nada? Historiador vale de nada? Ora, imagine uma sociedade que não tem memória. Porque uma sociedade que não valoriza o historiador, não valoriza a história, ela vai ser uma sociedade desmemoriada. Fazendo com que, logicamente, esse desapego às instituições, esse desapego à lei, em respeitar a lei. Se eu não puder respeitar a lei, por que eu vou respeitar? Né? Então a gente... É. Oi, pois não. Esse tema que você disse aí de respeitar a lei é um tema que tem sido muito debatido e discutido. Mandando um abraço aqui para meu querido aluno Renan, tá aqui mandando mensagem. Eu tenho ouvido muita manifestação de várias pessoas indignadas e revoltadas com alguns atos promovidos, geralmente, em regra, pela Polícia Militar nesse período de pandemia. Como você é um cara muito estudioso desse aspecto da violência, eu queria te ouvir nisso, porque muita gente diz, cadê a OAB, cadê não sei quem, botar aí a polícia contra trabalhador, contra pessoas que estão na rua, que não estão lá roubando, tal. Como é que você tem visto a atuação desses poderes? Obviamente que alguns excessos a gente pode ocorrer, mas assim, qual é a legitimidade que o Estado tem nesse aspecto para atuar de modo coercitivo, já que nós temos um problema porque o presidente da República diz uma coisa e os governos do Estado, que é quem tem o comando da Polícia Militar, atuam no outro sentido. Como é que você percebe aí a legitimidade desses atos policiais que, por exemplo, mandam fechar estabelecimentos comerciais, mandam as pessoas não frequentar bares, nem praias, esse tipo de coisa? Olha, geralmente isso parte de decretos governamentais, né? Os governos é que estão fazendo esses decretos. Eu ouvi falar de alguns municípios, mas confesso que eu não parei para ir pesquisar e ler os decretos, etc. e tal. Eu enxergo como draconianos, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da teoria da democracia, são draconianos, né? Você prender um indivíduo porque ele está andando ali em determinado espaço que o Estado está dizendo para ele não andar. Né? Do ponto de vista quantitativo, eu não sei. Eu vi muitas imagens de excessos. A gente sabe muito bem que o Estado tem uma das principais características, se não a principal característica do Estado moderno, é o monopólio da violência legal. É uma discussão feita por Weber, é uma discussão feita por Giddens, é uma discussão feita dentro da concepção da ciência política contemporânea por Foucault, o próprio O'Donnell também, né, traz essa discussão na sua discussão sobre o Estado de direito e tal. Logicamente que existem limites para esse uso da força. Nós temos uma polícia militarizada. Né? O processo no meu livro eu discuto isso. Mas é uma discussão que não é novidade. Né? Eu trago a discussão, logicamente, referenciando vários autores. Mas que o papel da polícia militar, antes do golpe militar, antes do início e fim da ditadura militar, era diminuto. Você tinha uma guarda civil fardada nas ruas, fazendo função de polícia ostensiva. E a polícia, a guarda civil fardada, ela era uma polícia, e a polícia de investigação, a polícia judiciária era a mesma polícia. Só que tinha a guarda civil fardada que fazia o papel de polícia ostensiva, e a polícia que a gente conhece como polícia civil e tal. A polícia federal e coisa e tal. Nas reformas institucionais feitas na ditadura militar, a polícia militar, ela passa a ter, lógico, ela existe há muito tempo, mas ela passa a ter a função ostensiva no lugar da Guarda Civil fardada. Essa é extinta. E nós passamos a ter um ciclo dividido de polícia. A polícia militar fazendo a função ostensiva, que na época da ditadura, a função ostensiva tinha como principal aspecto era combater o inimigo externo, que eram os comunistas, Guerra Fria, né, dentro do contexto da Guerra Fria, que a gente tem isso, e uma polícia civil que vai perdendo muito do seu aspecto vamos dizer assim, de maior autonomia e passa a diminuir o seu poder em termos da própria administração dos processos administrativos e inquéritos policiais e tal. E aí, com a discussão, a redemocratização e a Constituinte, isso não mudou. O artigo 144 ele é muito vago e aberto. Não houve uma preocupação
constituinte para você regulamentar a atividade policial militar, a atividade policial civil. Geralmente, o que é que acontece? Os regulamentos internos dessas instituições é que prevalecem. A polícia militar é uma polícia que a política dela é o confronto. Não existe militar que sai para a rua para discutir, debater. Ele vai cumprir missão. A missão de um militar, numa guerra, é destruir o seu inimigo. Quando você tem uma instituição militar que vai para o confronto, que vai para a guerra, porque a linguagem é essa, né? Vamos combater a criminalidade. Vamos para uma guerra contra os criminosos. Nós vamos subir o morro porque lá estão os criminosos e a gente vai atirar para valer. Então, toda essa visão é uma visão extremamente, vamos dizer assim, hostil ao aspecto da cidadania que a democracia e do humanismo que a democracia precisa ter. Então, o policial, dentro de no aspecto civil, que é um pleonasmo até, ele tem a função de controlar o crime e manter a lei e a ordem. E o limite dele é o direito do outro, aquele que a gente chama de componente liberal, que eu começo a minha fala aqui. Que componente liberal é esse? Que aspecto liberal é esse? São os direitos civis básicos. Direito à vida, via habeas corpus, a um tratamento justo, equânime, célere, e por aí vai. Isso faz parte, é um conjunto de direitos básicos que precisam ser garantidos para a ampla maioria da população, não é só para uma parte dela. No Brasil nós temos pelo menos três tipos de cidadãos. Né? São cidadão de primeira ordem, cidadão de segunda ordem e cidadão de terceira ordem. E o cidadão de terceira ordem não pode nem usar esse termo cidadão. E aí o que acontece? Dependendo da ação, você vai ter esse tipo de truculência. Eu não sei, em termos estatísticos, como é que isso foi. Eu vi algumas imagens de excessos, pessoas sendo presas porque abriu uma loja, ou porque estava num parque, ou porque disse, não vou e eu não vou obedecer esse decreto, e a polícia chegou com tudo. Mas eu também vi muitas experiências de policiais militares chegando nos estabelecimentos, conversando com as pessoas e persuadindo e conseguindo realmente efetivar de forma persuasiva a que essas pessoas fossem para suas casas. Então, claramente você vai ter... A questão seria de medida, então, né? De medida. Agora, tem que ver se esses decretos, eles realmente passam por cima da Constituição. Não sei, porque o STF, salvo engano, o STF, ele deliberou a favor dos municípios e dos governadores estaduais para que eles regulamentassem esse tipo de decreto, né? Esse tipo de ação numa situação de calamidade pública, coisa do tipo. Então, existem questões jurídicas aí, mas na questão mais, vamos dizer assim, filosófica, de comportamento, a gente tem que ver isso com muito cuidado, porque pode sim lesar direitos individuais e aí fortalecer mais ainda essa descrença, né, com a democracia, e a gente tem que ser pedagógico e educar esse povo a viver nela. Zé, como é que você viu a instauração do inquérito no Supremo Tribunal Federal, utilizando da Lei de Segurança Nacional para essa questão aí de pretensas violações à democracia com a abordagem sobre AI-5 e fechamento de Congresso? Olha, essa Lei de Segurança Nacional, ela é de 1983. Né? Então é de um período ainda autoritário do país. A Lei de Segurança Nacional, ela traz na sua essência o que foi a doutrina de segurança nacional do período da ditadura militar. Então, por si só, é um dispositivo autoritário, o que eu chamo de resquício autoritário. Então, você trazer a Lei de Segurança Nacional de volta à voga, né, a estabelecer isso num momento no qual os governos precisam trabalhar muito mais com persuasão do que com atos mais truculentos, isso é preocupante. Né? Isso é preocupante. Agora, tem que analisar. Né? Tem que analisar essa questão de solicitar fechamento de Congresso, ato institucional número 5, a próprio fechamento da Suprema Corte. Eu vejo tudo isso de forma muito negativa. O que é que a gente vê, geralmente, a discussão da população de uma forma geral, das pessoas de uma forma geral, que a gente tem contato? É que há um descrédito nas instituições, e a gente vê esse descrédito nas instituições pelas pesquisas, né, de opinião e tal, e isso termina reverberando nesse tipo de coisa. Olha, muitas das vezes o sujeito nem entende qual é a função da Suprema Corte. Eu acredito que muitos
há uma vaidade muito grande e um interesse político muito grande também por parte dos ministros da Suprema Corte. Eu acho que falam muito, sabe, André? Dão muita entrevista, dão entrevista em boate, em boteco, dão entrevista passeando, caminhando. Eu acho que isso não é função de um ator político tão importante como um ministro da Suprema Corte. Se eu fosse ministro Eu sou da época, Zé. Eu sou da época, Zé, que a gente dizia, quando eu comecei a estudar direito, que dizia que o juiz falava nos autos. Pois é. Tinha esse ditado. É. Vamos dizer assim, como o cara é ministro da Suprema Corte, tem um papel social importante, mas que ele regulasse isso. Olha, é o seguinte, está tendo aqui vamos dizer que está tendo uma discussão como essa, uma discussão complexa, lei de segurança nacional, etc. E tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coletiva. Aí você chega com o presidente, quem vai falar? Vamos pegar o presidente da corte, vai falar, faz uma reunião com os membros, está entendendo? E chega lá e fala institucionalmente. Olha, eu vou falar aqui como presidente da corte, eu não estou falando como jurista, ou eu mesmo como cidadão. Eu como presidente da corte. E falar, olha, tal é isso. E pronto. Mas não, aí fica, e pior que ficam dando um recado, passando recibo. Está entendendo? E isso cria... E às vezes se contradizendo, né? E às vezes criticando um ao outro, né? Pois é. Não, veja bem, se eu estou numa corte, são 11 ministros, ninguém precisa pensar do mesmo jeito. Né? A interpretação da lei é algo complicado, você sabe muito bem, mais do que eu, que é da área de direito. Então, um cara vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar do outro. Mas você precisa ter uma certa liturgia ali, uma certa, né, integridade, coisa e tal, respeito com o colega e respeito com as outras instituições. Isso faz parte do que a gente entende como mecanismo de freio e contrapeso. O mecanismo de freio e contrapeso não é só a regra lá, escrita e coisa e tal, não. Também está ligado ao comportamento dos atores envolvidos. Então, se eu começo a criticar o presidente da República de uma forma pejorativa ou não adequada, isso cria crise entre os poderes desnecessária. Num país como o nosso, que está vivendo um momento complicado. Nós estamos passando hoje por crises. Primeiro é a sanitária. Né? Hoje a sanitária, porque teve esse problema com o Moro agora, com o Sérgio Moro, e aí terminou mudando a pauta da imprensa, mudando a pauta da sociedade. Mas a pauta hoje é a pandemia. É uma pauta mundial. Então, a crise sanitária, porque mesmo sendo a pandemia, etc. Tal, o sistema de saúde brasileiro sempre foi precário. Sempre foi. Essa história de dizer, não tem UTI para todo mundo, nunca teve. E eu estou falando do sistema público. Em Pernambuco sempre foi 80%, 90%, sempre. Antes da pandemia. Imagina agora com a pandemia. Por isso está morrendo um bocado de gente lá. Muita gente está morrendo porque não tem UTI para todo mundo. Você ia falando em Moro, eu vou encerrar com esse assunto. A gente está com pouco tempo. Mas antes, eu queria ler um trecho do seu livro para contextualizar. Você diz assim, no começo da sua introdução do seu livro: o maior problema a ser enfrentado pelos governos democráticos do Brasil contemporâneo é o de garantir uma segurança pública eficaz, eficiente e efetiva sob um Estado democrático de direito. O que isso quer dizer? O maior problema de políticas públicas a ser solucionado de forma a garantir o próprio regime democrático é a segurança pública. Eu lhe indago, qual a sua avaliação sobre o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro? Avançamos, permanecemos na mesma ou pioramos? Olha, André, do ponto de vista estatístico, a gente vinha avançando, sim. Independente do desenho institucional do Ministério, que juntou o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, eu via com bons olhos o trabalho de Moro. Independente dessa questão política de agora, né, desse problema, desse imbróglio aí, dessa confusão. Eu via em Moro, eu ainda vejo, certo, uma seriedade nesse critério, nesse assunto. Logicamente, como um ator político relevante, pode ter cometido seus excessos jurídicos lá na época da Lava Jato. Eu não sou especialista na perspectiva jurídica, mas ele é um divisor de águas, sim, quando o assunto é combate à corrupção e controle da criminalidade. Não vou dizer a você que ele, do ponto de vista do controle do crime violento, ele era aquele que estava solucionando. Não. Você tem aí os governos dos estados que, através de suas políticas públicas específicas, começaram a reduzir os homicídios depois de explosões. Porque o ano de 2017, meu amigo, foi o ano mais violento da série histórica brasileira, né, desde que se começou a catalogar dados
na década de 70. Então, assim, do ponto de vista dessa questão do controle, né, da corrupção, da impunidade, da criminalidade violenta, eu via com bons olhos o papel de Moro, né? A pressão pela aprovação do pacote anticrime, mesmo os seus defeitos, era um divisor de águas. Então, quando você vê que o Moro pede para sair, cria todo aquele problema, criou um problema aí no governo Bolsonaro, que a princípio eu pensei que tinha acabado o governo do Bolsonaro, porque ele tinha sido eleito em 2018, ele foi eleito por causa da agenda, na minha visão, o que elegeu o Bolsonaro foi a agenda da segurança pública e do combate à corrupção. Não à toa, foi o primeiro ministro que ele praticamente chamou, mesmo antes de assumir, ali no processo de transição, foi Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro era mais popular do que o próprio presidente Bolsonaro. Então, isso aí, realmente, eu achei uma grande perda para... Não estou dizendo aqui que Sérgio Moro é perfeito, com muita gente, às vezes você fala e ninguém é perfeito. Mas era um divisor de águas, era uma mudança. Né? E agora, o que a gente está vendo é uma aproximação do governo com o Centrão, que a gente sabe que é fisiológico, que é patrimonialista pra caramba, e que a agenda vamos dizer assim, da Operação Lava Jato, a agenda da Lava Jato, o combate à corrupção, do crime violento, ela pode ter sido interrompida, sim. Eu acho que houve uma ruptura, sim, é uma aproximação do governo Bolsonaro aí com o Centrão, é uma aproximação, o pessoal mesmo da bancada da bala aí está querendo que ressurja o Ministério da Segurança Pública, né, o da Justiça fica o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que isso é muito mais interesse político do que propriamente de políticas públicas. Então eu vejo aí como uma ruptura, você analisando, desde quando o Moro assumiu, houve uma série de mudanças lá, principalmente no que diz respeito à gerência de dados estatísticos, né, de planejamento, vinha acontecendo uma série de ações interessantes, como a política do uso da Guarda Nacional em municípios muito violentos, e a intervenção feita pelo ministério dele conseguiu arrefecer bastante a violência homicida nesses municípios, a exemplo de Paulista aqui em Pernambuco. Então a gente vê, principalmente de 2018 para 2019, houve uma redução nas taxas de homicídio a nível de Brasil interessante, não obstante o que eu falei antes, né, de 2017 ter sido o ano mais violento da série histórica. Diferente dos meus colegas da área de segurança pública, que tem uma visão muito mais pessimista e muito mais crítica ao Sérgio Moro, eu tenho uma visão mais positiva e mais otimista em relação a ele. Agora virou, com esse último ato, ele termina virando um político, vamos dizer assim, um político profissional. Eu acho que o Sérgio Moro agora é um político profissional. Ele sai daquela configuração de ex-juiz, de um sujeito comprometido com o combate à corrupção e todo aquele ar acadêmico que ele tinha, técnico, e passa a ser um político profissional, na minha visão. Né? Agora vamos ver daqui para frente como é que vai ser. Espero que não desande as políticas relacionadas à agenda da segurança pública. Ainda há muito equívoco, porque a nossa visão ainda é militarizada, ainda é uma visão de confronto, de combate. A polícia brasileira mata bastante, né? Para a gente ter uma ideia aí, foram mais de 24 mil pessoas assassinadas no Brasil em intervenção, em resultado de intervenção decorrente de ação policial entre 2013 e 2018. Nesse período houve um crescimento de 181% nessas mortes. Mata-se muito, muita gente assassinada, muita gente morta, assassinada pela polícia, muito. Para você ter uma ideia, na Alemanha a quantidade de homicídios, e aí eu falando de homicídios no geral, é correspondente ao que acontece em 3 meses no estado de Pernambuco. Né? E aí você tem o quantitativo de mortes, resultado de intervenção policial no ano de 2018, que é o último ano de indicador que a gente tem, foram mais de 6 mil pessoas mortas. Mais de 6 mil pessoas mortas pela polícia. Quer dizer, praticamente 6, 7 vezes mais do que os assassinatos de uma forma geral em um país como a Alemanha, que tem mais de 85 milhões de habitantes. Então a gente precisa realmente melhorar bastante ainda, está muito longe. Para mim, continua ainda sendo um grande problema da democracia brasileira. Enquanto a gente não resolver o problema da segurança pública, dificilmente resolveremos as outras questões
ligadas à democracia e o Estado de Direito, André. Ô Zé, para encerrar, agradecendo demais a você aí pela gentileza. Você é um professor que eu tenho uma admiração pessoal gigante, uma pessoa que me ajudou profundamente no mestrado, com suas lições, com sua seriedade, com seus ensinamentos. Então, assim como eu agradeci semana passada a Leon e referencio também o querido Clóvis, a professora Kelly, vocês fazem muito pela ciência política do nosso Estado, não é? Tomamos emprestado muitos de vocês de Recife, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Então, se despede do pessoal aí e agradece a presença de todos, por favor. Valeu, pessoal. Um abraço grande a todos que presentes aí na live. Eu agradeço muito suas palavras, André. Acho que eu praticamente... O Leão entrou agora. Eu praticamente me radicalizei aqui na cidade, né, em Campina Grande, me casei aqui, minha esposa é campinense, minha filhinha mais nova nasceu aqui em Campina Grande, vai fazer 10 anos que eu estou aqui na Universidade Federal de Campina Grande, com muito orgulho, né, a gente conseguiu aí, em 2017, essa vitória grande, que foi abrir nosso programa de pós-graduação em Ciência Política aqui na UFCG, vocês aí, né, adentraram aí como primeira turma, vocês já estão fazendo doutorado lá na UFPE, de onde a gente veio, né, nós todos viemos lá. Eu, particularmente, fiz um mestrado, acho que a maioria fez mestrado e doutorado lá, Leon fez mestrado e doutorado lá, eu fiz mestrado e doutorado lá, Clóvis fez mestrado e doutorado lá. Então, é uma escola excelente, você está estudando, está tendo acesso aí a professores de excelente nível lá na UFPE. E nós aqui criamos esse mestrado, queremos fazer com que ele se torne mais robusto, mais forte, para que no futuro, quem sabe, a gente consiga instalar também um doutorado aqui. Nós estamos trabalhando para isso, trabalhando todos os dias para que a ciência política cresça cada vez mais aqui na Paraíba, principalmente aqui na cidade de Campina Grande, né, que é uma cidade pujante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né, do ponto de vista jurídico, várias universidades aí com cursos excelentes, né, na área de direito, você faz parte, vários outros colegas nossos que faz parte aí das instituições trabalhando aí, e a ciência política veio aqui para fortalecer mesmo essas discussões, as discussões institucionais, né? Então, trazer essas discussões do direito para o âmbito da ciência política, para discutir as instituições. Então, é muito legal a gente estar fazendo essas parcerias com vocês. Vocês são nossos amigos, nossos colegas, foram nossos alunos lá, nós também somos alunos de vocês, que a gente aprende, né? Aprende com vocês também, mas aprende muito, né? Principalmente porque 90%, eu acho que essa turma nova agora é 100% de advogados, juristas, pessoal bacharel em direito, delegados, né, que uma formação jurídica, né? Então, a gente aprende muita coisa com vocês também. Tem muito acesso a muita coisa mesmo, produzindo junto, né, os artigos, as dissertações, as teses. E aí, para mim, é um motivo de muito orgulho fazer parte dessa história aqui na Ciência Política de Campina Grande. E vim para aqui, para a cidade de Campina Grande, e fazer amizade com essa rapaziada toda que está aí, Galdino, Hélio. São seus sonhos, viu? Né? Eu sou muito deles também, gosto bastante de todos eles. Aí também essa convivência social que a gente tem aqui em Campina Grande, né? Nos rachas da OAB, nos rachas que a gente tem aqui, e as festas, as confraternizações, né, esse processo de socialização que a gente tem aqui em Campina Grande, e eu fico muito feliz em ter construído isso aqui e continuar, né, continuar aí fortalecendo a área de ciência política, os vínculos, os nossos vínculos políticos, sociais aqui, para fazer com que a ciência política seja uma ciência política internacional, né? Nós passamos uma ciência política top de linha, com os alunos, já aconteceu, né? Alunos viajarem para eventos fora do país, do nosso programa aqui de ciência política da UFCG. Então, jogar isso para o mais expansivo possível, né? Vocês aí no doutorado vão, sem dúvida alguma, fazer trabalhos de excelente nível, também com repercussão internacional, e fazendo também com que haja o fortalecimento, não só da área de ciência política, mas de todo o conhecimento, né, que a ciência política traz
para a melhoria das políticas públicas e das instituições políticas na cidade de Campina Grande. É isso aí. Zé, você já é um campinense de coração. Como eu disse, você tem uma legião de amigos em Campina. Soube cativar isso com muita fidalguia. Todos nós somos seus fãs. Avisar aqui que Arthur deixou uma mensagem que domingo agora, a partir das 12 horas, nós teremos uma live da solidariedade aqui em Campina. Então ele deixou o Instagram aí, @live Amigos Solidários. Então pedir a todos os colegas, todo mundo que está aí acompanhando a live, que se inscreva nesse canal e que no domingo possa contribuir aí com a live dos meninos aí, é uma garotada boa, de cabeça boa, que está tendo essa iniciativa aí de ajudar as pessoas em Campina, e a gente sempre deve referenciar e ajudar. Então, Zé, obrigado aí por tudo. Meu querido, valeu, André. Grande abraço a você, grande abraço a todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau.